Olá pessoal, bem-vindo à aula 3.3. Nessa aula eu vou falar de barreiras. Então vamos lá, espero que essa aula seja bem curta. Eu tive que subdividir a aula 3 novamente, então tem mais uma parte. Nós vamos ter 6 partes apenas para a aula 3. Vamos lá, sem demora. Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020. Esse é o curso Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. Então vamos lá. Nessa aula o que nós vamos ver aqui são as barreiras, ou barreiras à entrada. Né? Por quê? Lembrando, né, a lógica é que o monopólio faz muito lucro, como nós vimos. Tá? O monopólio ele para num ponto aqui onde receita marginal é igual a custo marginal. Tá? Isso faz com que o lucro de um monopólio seja exorbitante, digamos assim, ou extraordinário, como a gente diz, né? Exorbitante talvez não seja a melhor palavra, mas ele é extraordinário, então várias empresas querem entrar nesse mercado que o monopolista está fazendo bastante lucro. Por que essas empresas não entram? Então nós vamos ver que existem várias barreiras para outros concorrentes não entrarem nesse mercado. Então barreiras são isso, são a existência de custos de participação elevados ou outros obstáculos que impedem novos concorrentes de entrar numa indústria facilmente numa determinada área de negócio. Então, o nome diz, né, monopólio é a única empresa atuando, e ela é a única empresa atuando porque outras não conseguem entrar geralmente. Barreiras beneficiam então empresas que já são incumbentes, empresas que já entraram no mercado, que já operam numa indústria, pois protegem as receitas e os lucros de uma companhia já estabelecida. Protegem eles de serem devastados pelos novos concorrentes. Tá? Quem quiser dar uma lida nessa fonte aqui, eu coloquei esse site do Investopedia, que está bom para definir barreiras. Afinal, nosso livro não dá muito detalhe sobre barreiras à entrada e eles são um aspecto muito importante. Tá? Quais são as barreiras mais típicas? Então nós temos várias barreiras típicas aqui e às vezes o próprio mercado tenta criar barreiras para estabelecer unicidade ou deixar o seu produto particular, mais típico, né? O seu produto mais especificado, mais original, mais genuíno. Tá? Então esses tipos aqui são os tipos de mercado. São acordos de exclusividade. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, mas é uma barreira contratual. Tá? Duas empresas põem no contrato que elas ficam amarradas por esse contrato. Por exemplo, a empresa A junta com a empresa B e elas fazem um contrato de que nem A e nem B podem negociar com empresas de fora. Tá? Elas mesmas se impuseram uma barreira, a gente vai ver que isso pode ser interessante em alguns aspectos. Propriedade intelectual e patentes é outra forma de barreira existente no mercado. Né? Quando uma empresa tem um produto que ela quer resguardar, ela coloca isso na forma de patente, ela busca uma patente para o seu produto, busca uma patente para aquela forma de fabricação. Tá? Então, vários produtos que a gente usa hoje em dia são patenteados. Né? Aquela forma de fabricação do produto é específica daquela empresa, desde o produto mais simples até os mais complexos, como smartphones, computadores e etc. Propriedade intelectual é outra forma, né? Você reserva a propriedade intelectual de quem fez um determinado produto, tá? Muito utilizado aí para itens de produção cultural, livros, músicas e demais coisas que têm a ver com produção intelectual. Particularmente eu não sei se algoritmos de computador, por exemplo, entram nessa parte de propriedade intelectual ou na parte de patentes. Talvez uma mistura entre as duas formas de definir propriedade. Tá? Outro tipo de custo é o custo de troca. Às vezes é muito caro de você trocar uma tecnologia para outra. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender bastante esses network effects aqui. Efeitos de rede, né? Então, às vezes, uma empresa é tão grande num determinado nicho de mercado que os consumidores se adaptam àquilo e não querem trocar porque no outro mercado ninguém usa. Tudo bem? Outro tipo de barreira são os impostos à proteção. Deixa eu ver, em vez de pôr seta aqui, colocar os números. Os impostos que protegem determinado setor.
Tá? Nós vimos na aula passada, na aula 2, que existem vários impostos que protegem a competição dentro do país. O imposto que os Estados Unidos está adotando para o aço, o imposto sobre o açúcar brasileiro lá fora, bem como os impostos que o Brasil colocou em outros produtos. Tem um exemplo aqui que também que eu vou falar só sobre isso. Tá? Junto com o imposto de proteção, às vezes a própria legislação impede uma maneira de atuar e ela vira uma barreira, a forma de produzir vira uma barreira determinando exclusividade. Tá? Os monopólios mais antigos que se tem notícia, os monopólios comerciais de comércio com as Índias, eram estabelecidos pela legislação do país. O Brasil até hoje tem monopólios em alguns setores, no caso do refino, que garante o monopólio para a Petrobras, e no caso das cartas, né, que garante os monopólios para os Correios. Tudo bem? Quem quiser ver mais sobre esse assunto pode consultar o meu curso de Economia do Setor Público, onde nós falamos mais um pouco de privatizações e um pouco desses monopólios específicos. Tá? Bom, outras barreiras são barreiras tecnológicas, econômicas, economia de escala, verticalização. Na verdade, a gente vai ver que na competição imperfeita as empresas estão toda hora tentando criar dificuldades umas para as outras entrarem no mercado delas e dessa forma garantirem um lucro mais alto. Tudo bem? Vamos ver esses exemplos aqui, eu tenho várias fotos. Em 2018, uma novidade chocou o mercado de fast foods, né? O contrato de exclusividade entre a Ovo Maltine e a Bob's foi quebrado pela McDonald's. Então, esse contrato de exclusividade era uma daquelas primeiras barreiras que nós vimos na lâmina anterior e que eram as duas empresas associarem por benefício mútuo. Então, os consumidores já associavam, né? Milkshake de Ovo Maltine é na cadeia de fast food da Bob's. Tá ok? Quando esse contrato foi quebrado, a Ovo Maltine garante que agora só vai para McDonald's. Então, quem quiser o milkshake de Ovo Maltine vai na cadeia do McDonald's. Então, isso foi quebrado e é um estudo de caso interessante aí que aconteceu no meio de 2018, se não me engano. Tá ok? E antes disso, por muito tempo, esse contrato de exclusividade ficou com a outra cadeia de restaurantes. Tudo bem? Outro exemplo que pode citar é os contratos de televisão exclusivos para o futebol. Né? Esse ano mesmo está sendo bastante noticiado que a Globo, rede de televisão, perdeu o contrato para a Libertadores com a Conmebol, né? De transmitir os jogos do campeonato. E parece que a SBT fechou o contrato. Então aquele contrato de exclusividade foi quebrado. E é um contrato que beneficia os dois, mas ninguém mais pode transmitir. Ou seja, ninguém mais, no caso do milkshake novamente, ninguém mais pode fazer o milkshake de Ovo Maltine, a não ser quem tem o contrato de exclusividade. Se isso for quebrado, as empresas lesadas vão recorrer à justiça para ganhar os seus direitos. Então, é uma coisa de disputa judicial comercial que ocorre nesse campo dos contratos de exclusividade. Tá ok? Outro exemplo, esse exemplo aqui já me salvou a vida quando eu estava numa região sem acesso à internet, e é um exemplo de patentes, tá ok? Infelizmente eu estou sem esse pendrivezinho aqui para mostrar para vocês, mas é um pendrive da SanDisk, olha só. E ele é um pendrive que ele serve no seu computador e ele tem um encaixe que serve na maioria dos celulares. Tudo bem? Então você pode passar do computador para o celular sem precisar de rede, e era o que eu estava precisando no momento para transferir arquivos do meu celular para o computador. Tá? Até onde eu pude verificar, nenhuma outra empresa faz esse mesmo pendrive da SanDisk. Então lembrando que esse é o caso da exclusividade por patentes, as barreiras por patentes. Tá? Enquanto essa patente não expirar, não for quebrada, outra empresa pode até fazer um similar, mas não pode fazer igual a esse modelo. Tem que fazer de outra forma, pois esse já está patenteado e, novamente, a empresa que se sentir lesada com a cópia pode recorrer à justiça por conta das patentes. Tá ok? Então esse é um exemplo de patente. A terceira barreira de entrada que nós vamos ver é a da propriedade intelectual. Nessa parte da aula eu tive que gravar de novo porque tinha um erro
aqui onde eu acreditava a lei Sony Bono, à gravadora Sony e ao cantor Bono Vox. Mas na verdade o que acontece é que existiu esse deputado, esse congressista norte-americano, o Sony Bono, né? Esse era o nome dele, na verdade o Sony, no caso aqui, era apelido. E ele é um músico menos conhecido, mas ele era um músico que fez algum sucesso nos anos 70, né? E a música mais conhecida dele é The Beat Goes On. Então essa lei que leva o nome desse deputado, né, que era músico nos anos 70, inclusive eu não conhecia a carreira dele como músico. Hoje, quando eu estou gravando essa parte desse vídeo, que é 25 de janeiro de 2021, né, no Deezer, o Sony Bono possui 46 seguidores. No Spotify, ele possui 795 seguidores. O Sony Bono já é falecido, ele morreu em 1998. A banda U2, no entanto, né, no Deezer tem 5,4 milhões de seguidores e no Spotify eles têm 7,5 milhões de seguidores. Novamente nessa data que eu estou olhando. Tá? Então eu tomei o Bono aqui como se fosse Bono Vox, mas na verdade o deputado republicano Sony Bono, e esse Copyright Term Extension Act, que a gente vai falar agora, leva o nome dele. É a chamada Lei Sony Bono. É uma lei de propriedade intelectual dos Estados Unidos, mas ela serve de parâmetro para o restante do mundo inteiro, inclusive aqui para o canal do YouTube. O que é importante de mencionar sobre essa lei é que ela estende os prazos de propriedade intelectual por um período muito grande após a morte do artista. Né? A lei de propriedade intelectual é para preservar livros, produções culturais, músicas, peças de arte e demais artefatos que são feitos na cultura e, né, visa preservar a propriedade de quem criou, né, para que outra pessoa não lucre em cima da criação de outros. Tudo bem? Dê uma olhada nessa fonte aqui lá do Wikipedia, ela fala um pouquinho mais sobre essa lei. O problema que se discute muito é a razoabilidade dessas extensões de prazo. Tá? Em média, após a morte do compositor, após a morte do músico ou do autor, né, a lei de propriedade intelectual Sony Bono estende por mais ou menos 70 anos após a morte do autor o direito de propriedade intelectual que fica preservado com a família. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem. Essa é a mesma imagem que está lá no Wikipedia. Isso aqui é a forma de evolução da lei de propriedade intelectual ao longo dos anos. Tá? Então, lá no início do século XVIII, ela só se estendia por algo perto de 30 anos, até uma propriedade intelectual cair no que a gente chama de domínio público, né? Que é quando essa construção intelectual passa a ser de propriedade coletiva, né? Então, por exemplo, obras da composição clássica, da música clássica, como Beethoven, Mozart, Bach, todos eles passam para o domínio público, né? Então, ninguém da família do Mozart, por exemplo, possui uma peça do Mozart e isso pode ser livremente executado, desde que você saiba ler a partitura e saiba executar, né? E junte músicos que saibam executar essa partitura, você é livre para fazer a execução disso. Então, lá no final do século XVIII, isso tinha duração de 30 anos. Aqui, no século XIX, passou a durar mais ou menos 40 anos. E só foi aumentando. No começo do século XX, passou a ser 50 anos. Tá? No Brasil, até bem pouco tempo, existia essa regra dos 50 anos. Depois, aqui lá nos Estados Unidos, né, isso só foi aumentando para torno de 70 anos. E essa última lei, que é a Lei Sony Bono, ela estendeu em alguns casos para mais de 70 anos, chegando em alguns casos para até 100 anos após a morte do compositor. Então a sociedade precisaria de 100 anos após a morte do Justin Bieber, por exemplo, para que as obras dele caiam no domínio público. Não que alguém vai se importar com as músicas do Justin Bieber depois de 100 anos da morte dele, tá? Mas essa é a regra geral para a propriedade intelectual. E o curioso, né, uma coisa que acontece muito aqui no YouTube,
são os famosos strikes por violação de direito ou propriedade intelectual, né? Então um vídeo toma strike, ele é derrubado por estar usando conteúdo produzido por outra empresa ou por outra pessoa, tudo bem? Então você não pode pôr vídeos de um canal de televisão que você gravou aqui no YouTube, você provavelmente vai tomar o strike. Vários fornecedores de conteúdo para o YouTube tentam burlar esses strikes de diversas maneiras, tá? Mas é uma discussão bastante interessante como o YouTube tenta perseguir essa divulgação e esse lucro a partir do direito de propriedade intelectual de terceiros, né? E na verdade não é o YouTube que detém o direito de propriedade intelectual, mas sim as gravadoras, emissoras de TV, artistas, pessoas relacionadas com as obras que estão sendo porventura divulgadas no YouTube. Um clipe do Justin Bieber novamente, por exemplo, você não pode pegar e divulgar, tá? Tem várias regras, na verdade. Em alguns casos a própria gravadora permite, mas recebe todo o dinheiro. Então é bem interessante essa discussão de propriedade intelectual, em particular bem interessante como ela se relaciona com barreiras à entrada. Na verdade, isso serve como uma barreira à divulgação e mantém a lucratividade das empresas. Tem um caso curioso dos quadrinhos que é o Watchmen, né? Os quadrinhos dos Watchmen, roteirizado pelo roteirista inglês Alan Moore, com desenhos do Dave Gibbons. O que acontece? O Alan Moore assinou um contrato com a DC de que o direito de propriedade seria transferido a ele quando as tiragens e as publicações de Watchmen se esgotassem. Então, quando a empresa fizesse a última edição, ou melhor, a última tiragem do quadrinho de Watchmen, o direito passaria a ser do Alan Moore, e eu não sei se o Dave Gibbons está nesse mesmo tipo de contrato. Mas o que acontece? A DC, seguindo à risca esse contrato, ela nunca para de editar esse quadrinho. Ela está sempre reeditando o Watchmen, está sempre colocando novamente nas prateleiras das livrarias esse quadrinho, e por isso o direito de propriedade nunca volta para o autor original, que no caso aí é por conta de um contrato assinado entre o autor e a empresa, tá ok? Mas a propriedade intelectual é que preserva e dá direito à empresa, no caso a DC, que é hoje da Warner Brothers, né, continuar lucrando em cima dessa obra que foi Watchmen, tá bom? Um quadrinho muito bom, por sinal, e que recomendo vocês todos a lerem. Bom, então essa inserção sobre a parte de propriedade intelectual termina aqui. Continuemos com o restante das barreiras até o final dessa aula. Olha só, Network Effects, tá? Então nós temos aqui o WhatsApp, o Facebook, né? Mas vocês viram, se vocês assistiram a minha primeira aula do curso, que eu advogo bastante pelo Telegram, né? E na verdade tem vários outros aplicativos de mensagem entre as pessoas, né? Mas quando eu tento falar para as pessoas usarem Telegram, quando eu tento falar para os alunos usarem Telegram, o argumento mais forte que essas pessoas têm para não migrarem é que ninguém usa o Telegram. Tudo bem? É um argumento assim, tá, mas ninguém usa. Então o fato de todos estarem usando o WhatsApp é que torna ele mais atrativo. Na verdade, em termos de tecnologia, eu já comparei bastante, o Telegram é bem melhor do que o WhatsApp, tá? Então a tecnologia do Telegram tem um dos contras do aplicativo do Telegram também, né? Mas em várias coisas que o WhatsApp implementou depois, o Telegram já tinha implementado bem antes, tá ok? Então as pessoas não migram por conta de efeito de rede, tá bom? Posso contar uma história mais antiga aqui, deixa eu até colocar da cor típica daquele aplicativo, né? Você lembra quando as pessoas migraram do Orkut para o Facebook? Na verdade foi muito efeito de rede, tá legal? Vale a pena usar aquilo que tem mais pessoas utilizando. No caso das redes sociais é justamente isso que faz a rede, né? Todos utilizando faz com que ela seja mais forte, tá?
Então esses efeitos de rede viram uma barreira. Para o Telegram e outros aplicativos entrarem nesse mesmo mercado, eles têm que criar uma rede grande. Então eles têm que criar uma rede maior do que o Facebook já possui ou do que o WhatsApp já possui. Tudo bem? O Orkut tinha uma rede muito grande no Brasil e em alguns outros países. E mesmo assim, as pessoas migraram em massa. Foi um fenômeno bastante interessante de migração e de mudança do network effect. Bom, impostos de proteção. Eu coloquei aqui um antigo disquete, né? Ninguém vê mais o disquete. Hoje em dia até o pendrive está ficando mais em desuso, né? Mas o disquete, o que acontecia? O disquete está aqui para lembrar que o Brasil demorou demais a entrar nessa informatização em vários setores. Por que o Brasil entrou demais? Porque nos anos 80 o Brasil tinha um imposto que priorizava a produção nacional de eletrônicos. Tá? A lei de substituição de importações, a lei de proteção da indústria informática nacional, e isso fazia com que a gente se atrasasse bastante nessa questão de computadores. Eu lembro que a liberalização veio apenas nos anos 90 mesmo, e aí nós tivemos uma enxurrada de computadores chegando no mercado, mas o Brasil já estava bem defasado. Várias empresas no Brasil deixaram de ser criadas por conta disso. O que acontecia? Como era uma restrição à importação, você só deixava aqueles produtores de maior custo no mercado, né? Ao taxar o bem internacional, você deixava eles muito caro e o acesso a todos era muito difícil, muito dificultado por conta dessa lei de proteção, tá ok? Então, pessoal, esses são os exemplos de barreiras. Existem muitos outros exemplos de barreiras que podemos falar ao longo do curso mais para frente, quando estivermos falando de outros tipos de concorrência imperfeita. Mas esses são os que eu coloquei aqui na aula. Tá? Tem as barreiras legais, que esses impostos de proteção, de certa forma, também vêm junto com barreiras legais. E, ao final, tem as barreiras econômicas, que são muito interessantes de serem estudadas, mas eu vou falar mais um pouco delas quando estivermos vendo monopólio natural, que é um assunto bem interessante, mas vai ficar para a aula 3.6, tá ok? Então, até lá, vejo vocês na aula 3.4. Tchau!